eu pedi para Jonatas que eu hoje queria ministrar essa parte um pouco sobre finanças. Olha, eu ministrando sobre finanças. O que é que Deus não faz? Numa igreja onde nós temos o doutor na área de finanças, onde a gente tem um cara completamente preparado, completamente levantado por Deus nessa área, completamente aprimorado. A gente vê o quanto Jonatas já tem ativado pessoas na área do empresariado, na área de finanças. Isso foi uma realidade em Recife, e até hoje é conselheiro de muitas pessoas da nossa igreja em Recife. E a gente vê essa unção tanto em Fofinho quanto em Jonatas. Então não seria nunca eu para dizer, olha, eu vou falar nessa área, mas o Espírito ontem de manhã, antes de me dar a palavra das mulheres, começou a falar no meu coração alguns versículos. E eu disse, meu Deus, o que é isso, Pai? E o Senhor começou a falar no meu coração sobre palavras sobre 2025. Então a gente vai abrir uma cortina agora. A gente vai abrir uma cortina e a gente vai adentrar em 2025. A gente já vai ter planos. A Bíblia diz que um homem que tenta levantar uma torre sem fazer planos, ele vai ser envergonhado. Então a gente já precisa, família, não só tentar vencer 2024, dizer, ai, vamos terminar, ai, tem coisas que não aconteceram. Não, a maior resposta que a gente dá ao inimigo é a gente já estabelecer o nosso parâmetro para o próximo ano, já estabelecer o nosso lugar para o próximo ano. E eu não estou te chamando para o futuro, eu estou te chamando para a eternidade. Muitas pessoas entram em depressão. Essa palavra que Fofinho trouxe é muito poderosa, porque quando ele compartilhou comigo, eu entendi passado, depressão, presente, procrastinação, futuro, ansiedade. A maioria das pessoas vivem passado, presente e futuro, depressão, ansiedade e procrastinação. Mas Deus não nos chamou para o futuro. Você não vai ver Deus chamando os profetas e mandando eles anunciarem sobre o futuro. Deus chama para a eternidade. A sua vida, ela não é uma resposta para o amanhã, ela não é uma resposta para o ano, ela é uma resposta para a eternidade. Não tire a sua história sobre o que Deus fez em 2024. Ou será que Deus não vai fazer? Meu Deus, eu estou ansioso. Meu Deus, eu estou depressivo. Meu Deus, eu estou tão ansioso e depressivo que eu vou procrastinar aqui. Não, Deus não quer isso. Deus quer, pegue tudo e olhe a luz da eternidade. Me faça um favor, não pegue só 2024. Pegue tudo. A sua história não está reduzida a 12 meses. A sua história foi gerada desde o ventre materno. A sua história é os anos que você tem no Senhor, sendo gerados para o que Deus tem com você, a luz da eternidade. Quando Elias olhou para o amanhã, Elias teve depressão e foi para a caverna. E Deus vai ter um encontro com Elias. Elias, o que você está fazendo aí na caverna? Eu matei os profetas de Baal. E agora eu estou desse jeito. E Deus tirou Elias, sabe por quê? Deus disse, Elias, sai da caverna. Elias, você está olhando, querendo respostas agora, querendo que eu resolva os profetas de Baal agora. Você está querendo que eu resolva as coisas da sua vida dessa maneira. Elias, uma casa profética e apostólica, ela não anda sobre o amanhã, ela anda à luz da eternidade. Não reduza a sua vida ao amanhã, não reduza a sua história para o ano, ou esse ano que passou, mas enalteça a sua história, dizendo, Deus começou a trabalhar na minha vida, e Deus está trabalhando na minha vida todos esses anos. Eu posso não entender 2024, mas dentro da eternidade é um quebra-cabeça que está sendo montado, e no final todas as coisas vão contribuir para o meu bem. No final as coisas velhas estão ficando para trás, e eis que tudo está se fazendo novo. E eis que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É uma dimensão maior. Não reduza Deus a 2024, enalteça Deus sobre toda a sua história, sobre toda a sua vida. No final do mês passado, eu estava orando lá na igreja, no presbitério, e eu vi a igreja sem o teto, e vi o chão cheio de brotos.
cheio de brotos. E eu disse, aí eu tentei dizer ao pessoal, gente, eu acho que eu estou vendo semente. Aí o Senhor, na hora de semente é seca. Você planta a semente, deixa secar. Minha mãe e minha avó plantavam, amam jardinagem. Então sempre guardava no guardanapo sementinhas para botar no jardim. E o Senhor disse, isso não é semente. Semente é seca, semente morreu. Isso é broto, já tem vida. Isso é Isaías 11:1. Eu estou produzindo o broto. Eu estou produzindo o renovo. A palha está saindo para o broto chegar. E era tanto, gente, tanto que era coladinho um no outro assim, ó. E o Senhor falou comigo sobre 2025, que seria o ano onde as nossas sementes vão brotar. Coisas que você plantou há muito tempo, coisas que você chorou há muito tempo, coisas que você sofreu há muito tempo, vai começar a brotar tudo. E o Senhor começou a falar comigo, quando a vida de um homem me agrada, quando a vida de estou falando homem, tudo, homem, mulher, jovem, criança, idoso, quando a vida de um filho me agrada, quando a vida de alguém me serve, aquele ano pode ter sido terrível, aquele ano pode ter sido o pior ano da vida dele, aquele ano pode ter sido o mais desafiador, mas eu vou dar a colheita, eu vou dar, porque a sua vida não consiste sobre anos, a sua vida consiste sobre tudo que você plantou até aqui. É tudo que você plantou, e tudo que você plantou vai dar colheita. Gálatas 6:7 diz, aquilo que o homem semear, ele colherá. Então você vai ter colheitas em 2025 de coisas que você plantou em 2015, você crê nisso? Coisas que você plantou em 2020, você crê nisso? Deus está somando e trazendo para uma grande colheita, uma grande unção em 2025. Por que 2025? Porque 2024, o ano das portas, ano da humildade, porque é a palavra que diz, é a palavra no hebraico que anuncia, não é? Então, o ano de 2025 é o ano da porção do 5. A porção do 5 fala de porção maior, reserva triunfante, porção da graça. 5 fala da graça. 5 fala do apostólico, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Então, Deus está liberando sobre a terra a unção apostólica. Deus está levantando apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para que cada um na sua função leve a igreja no seu nível maior, no nível melhor, no nível mais glorioso, no nível mais excelente da presença do Senhor. É quando nós nos reunimos e abrimos uma porta, e essa porta que é aberta é a porta do favor do Senhor. É como a pastora Tauana estava pregando ontem, o favor não se explica, o favor não é merecimento, é favor. Você entra porque o favor de Deus é com você. Seus negócios começam a dar certo, não é por causa da técnica, não é por causa disso, não é porque você fez aquele curso, não, isso tudo são ferramentas. As coisas vão começar a dar certo porque o favor do Senhor estará sobre a igreja, o favor do Senhor estará sobre aqueles que estão comprometidos com a igreja. Porque a igreja, porque Jesus não vai vir buscar você na sua casa. Jesus não tem um encontro marcado com nenhum crente, a despeito que ele esteja agora na montanha orando, a despeito que ele escreveu 10 livros, cantou 10 canções e abriu 20 igrejas. Jesus está vindo buscar a noiva, a igreja. E se você não for noivo, igreja, me perdoe, querido, você pode ser uma boa pessoa, mas Deus não está interessado em você. Aliás, o nosso sucesso ministerial não é o que eu faço na igreja. Viu como eu sou importante na igreja? Olha, fui eu que acendi as luzes. Viu como eu sou importante na igreja? Olha, se eu não tivesse lá para abrir a porta, ninguém teria entrado. Viu como eu sou importante na igreja? Eu preguei. E se eu não tivesse pregado, não teria culto. Não, a importância que você tem na igreja não é o que você faz, mas o quanto você se ajusta ao corpo. Você vê um crente bom dentro de uma igreja, não é a quantidade de coisas que ele faz, mas o quanto ele está ajustado no que Deus está fazendo naquele corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E quanto mais eu me ajusto ao corpo, mais a minha vida vai ter uma resposta espiritual. Quanto eu me ajusto à visão que Deus está dando, amar pessoas, impactar vidas, transformar, sabe? Esses nomes que vocês acabaram de declarar sobre 2024, quanto mais essa visão entrou em mim, quanto mais eu abracei, mais eu sou funcional aqui, mais eu dou respostas, mais meus filhos vão ser uma resposta, mais essa resposta vai chegar no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios. Sabe por quê? Porque Deus
trata você como você trata a igreja dele. Da mesma maneira que você trata a igreja, Deus vai tratar você. Sabe por quê? Porque ela é a noiva dele. Ela é a noiva dele. Então, eu vejo coisas acontecer na minha vida que eu não pedi. Eu vejo a favor de Deus acontecer na minha vida e eu não entendo, sabe? E aí eu lembro o meu amor pela igreja, o meu amor de andar com as 12 pedras aqui no peito e amar a igreja do Senhor. Então Deus tem uma verdadeira bênção guardada para o nosso ajuste. Então, entendendo o que a gente está falando aqui, eu preciso me ajustar, porque 2025 será o ano da porção quíntupla. Eu preciso me ajustar, porque favor e graça estão chegando para a igreja. Eu preciso ser parte do que Deus está fazendo na igreja, porque Deus vai liberar a bênção sobre a igreja, e eu vou andar na bênção que a minha igreja está. Eu vou andar na revelação e na visão que Deus entregou para a minha igreja. E aí a gente começa a viver tudo que o Pai preparou para esse tempo. Então 2025 é o ano do favor, é o ano da porção de Benjamim. Olha, Benjamim foi o único filho que nasceu na terra prometida. O único dos filhos de Jacó, todos nasceram no processo, na terra que eles estavam escravos. Mas quando chega Benjamim, ela entra na terra e ela começa a sentir as dores de parto. E aí ela começa a gritar de muita dor, e ela dá a luz, e ela diz Benoni. Benoni quer dizer filho da minha dor. Filho da minha dor. Ela estava ali dizendo que estava doendo muito aquela situação, aquele ano na vida dela, e ela estava gerando dor. Jacó entra e diz: não será Benoni, será Benjamim, filho do meu braço direito, que terá porção 5 vezes maior do que o dos seus irmãos. Deus está liberando nessa manhã a porção de Benjamim nessa casa. Vocês terão uma porção 5 vezes maior do que a dos seus irmãos. Deus está liberando. Você diz: esse ano foi de dores, esse ano foi de luta, então eu vou dar luz a Benoni. Aí o Senhor entra, o pai Jacó, o pai Israel, porque Jacó depois vai se tornar Israel de Deus. Jacó entra como Israel de Deus e diz: a porção será 5 vezes maior. Não chame de Benoni o que Deus está dizendo que é Benjamim. Não diga que é Benoni o que Deus já prometeu que será Benjamim. Se prepara para 2025 ser o teu ano Benjamim, ser o teu ano 5 vezes maior, a porção 5 vezes maior. Para quê? Quando Deus dá algo a você, dá um propósito. Você casou, casamento tem que ter propósito, senão vai ficar horrível. Deu filhos, tem propósito. Deu um carro, tem propósito. Deus dá um sapato novo a você, tem um propósito. Deus dá uma caneta a você, tem propósito. Tudo que Deus põe na sua mão tem propósito. Então quando Deus te abençoar, lembra-te que tem um propósito e uma visão na casa dele para você. E quanto mais você se envolver com o propósito dele, da casa dele, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te entregar, mais Deus vai fazer na sua vida. A gente repetiu hoje a experiência da mesa, e a Bíblia diz que a gente vai fazer isso até que ele venha. A Bíblia diz: façam isso em memória de mim até que eu venha. A gente repete a experiência da cruz? Não. Jesus foi traído numa mesa, e talvez você dissesse: poxa, ele foi traído na mesa, ele deve estar com trauma de mesa, porque Judas traiu Jesus numa mesa. Aliás, os 3 anos de ministério de Jesus, se fosse falar por sucesso profissional, seria a maior derrocada. 10 fugiram, 1 negou e o outro traiu. Ele passou 3 anos treinando 12 caras, dos quais, depois de 3 anos estudando, aprendendo, sendo discipulado, vendo milagres, vendo morto levantar, vendo coxo andar e cego ver, 10 fugiram, 1 negou e o outro traiu. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus está dizendo para a gente assim: não importa a bagunça que está na sua vida, não importa o que foi esse ano, no final eu vou fazer tudo dar certo. Até, escuta isso aqui, farol, até o que deu errado vai dar certo. Esse é um nível que nós andamos. Por quê? Por causa da mesa. Então quando Jesus ressuscita, Jesus diz assim: Pedro,
Tu me negaste, Pedro. Vocês aí que não se enforcaram, fugiram. Volta todo mundo, vou voltar para a cruz. Vou ter que ir de novo para a cruz, porque 3 anos ladeira abaixo. Não, sabe o que Jesus fez? Jesus aparece ressurreto. João 21, ele prepara uma mesa na praia. Eita, Campinas não tem praia, né? Mas é isso, a família não pode ter tudo. Quando quiser praia, tem que ir lá para a família 61 em Recife. Quando quiserem praia, aí vai para lá. Aí Jesus está lá na praia, preparou uma mesa, e tem o que na mesa? Pães e peixes. E ele está chamando Pedro. Pedro já estava pescando de novo, sabe por quê? Pedro disse: eu não dou para esse negócio de apóstolo. Eu vou voltar para o meu ramo, que era peixe. Eu vou voltar para pescar. Jesus está chamando Pedro, vem cá. Jesus não disse: Pedro, você melou tudo, você acabou. Se fosse eu lá na igreja, ia chamar os pastores e dizer: onde é que vocês estão com a cabeça? Eu só fui ali em Campinas pregar e vocês me aprontaram isso tudo, né? Vocês botaram a perder. Não, Jesus não disse que ele tinha botado a perder. Sabe o que Jesus fez? Trouxe de novo para a experiência da mesa. Ele não repete a cruz, porque está consumado. Ele repete a mesa. E ele trazendo para a mesa, o que é que ele está dizendo? Eu estou trazendo vocês para dar minha porção a vocês do filho do braço direito. Eu estou dando a vocês a porção de novo. E a gente vai repetir isso todas as vezes que a gente fracassar, todas as vezes que a gente não se sentir parte da família, todas as vezes que você cair, todas as vezes que a sua família lhe esquecer, todas as vezes que os seus irmãos lhe perseguirem, todas as vezes que seu pai e sua mãe esquecer de você. Repitam a experiência da mesa, repitam a mesa, até que eu venha. Vão para a mesa, até que eu venha. Jesus não está nos convidando de novo para a cruz, isso ele já fez. Ele está convidando a igreja para a mesa. A igreja aprende a ser noiva, aprende a funcionar no corpo, não na cruz, na mesa. Na mesa a gente aprende a ser corpo. Então, querido, a gente tem que estar tão perto o suficiente que a gente possa compartilhar na mesma mesa. Até porque o pão que vocês cearam hoje não é o seu pão. Alguém lhe disse aqui: tome aqui a sua ceia, tome aqui o seu pão. É por isso que eu gosto daquela ceia antiga, né? A gente tá na ceia, a gente hoje tem a ceia da Covid, da pandemia. Mas domingo passado lá na igreja, desapareceram com a ceia, procuraram a ceia em tudo que era canto, não acharam onde guardaram as caixas da ceia, e eu rindo por dentro, porque eu tinha uma palavra sobre ceia para pregar, e a palavra era a família de Deus. E aí eu fiquei rindo por dentro, porque eu disse: vão ter que comprar pão na padaria, vão ter que comprar pão grande, para a gente entender de novo o que é ceia. A ceia lá em Recife foi feita com um pão grande. O pão grande, sabe o que é o seguinte? Eu não posso comer o pão todo. O pão não é meu. Sabe por que o pão não é meu? Porque a ceia não é sua. Só quem pode chegar aqui nessa mesa é quem é da família. Por isso que é o pão nosso. É o nosso pão. E é o mesmo pão que, embora muitos, nós somos um só corpo. E nesse um só corpo a gente parte e se junta de novo. A gente parte um único pão e se junta de novo. Toda vez que você vem para a mesa, você está celebrando a unidade da igreja. Você está celebrando a visão que Deus deu à igreja. Você está celebrando a vitória da igreja contra as trevas. Você está celebrando a sua vitória contra o inimigo. Por isso que a experiência da mesa tem que ser repetida. E quando tudo isso aqui terminar, vocês vão para onde? Para a festa das bodas do Cordeiro. Onde é que vai terminar a festa? Numa mesa de casamento. A gente conclui tudo numa mesa. Então, começamos numa mesa e vamos terminar numa mesa. Começamos em Jerusalém, vamos terminar em Jerusalém. Começamos igreja apostólica, vamos terminar a igreja apostólica. E quem não entender essa visão não vai conseguir transitar bem, até que se consuma todas as coisas. Atos 3:21, é necessário que ele permaneça nos céus, até que possamos restaurar todas as coisas. O que é que Deus vai restaurar? Deus vai restaurar Jerusalém, Deus vai restaurar o chamado, Deus vai restaurar a igreja primitiva, a igreja apostólica. 50 anos atrás ninguém queria saber, há 50 anos atrás ninguém queria ir para Israel, há 50 anos
anos atrás ninguém falava hebraico. Há 50 anos atrás ninguém sabia o que era uma bandeira de Israel. Vamos ver em nossos dias. Nós estamos restaurando todas as coisas até que Ele venha. Porque enquanto a gente não restaurar, Ele não pode vir. Então, quanto mais rápido a gente restaura a visão que Deus tem para a igreja, quanto mais rápido a gente restaura o plano que Ele tem, mais rápido Jesus vai voltar. Maranata, Maranata, é a preparação para a volta dele. E a preparação da volta dele como é? A saída do Egito. O povo escolhido estava no Egito. Deus disse que eles estariam lá, e eles precisavam ir para a terra da promessa, Canaã. Precisavam ir para Jerusalém, que era a terra que Deus tinha prometido a eles, dado a Abraão, né? Dado a Abraão. E aí, o que eles precisavam fazer? Precisavam de toda a provisão de ouro. Precisavam, no meio deles não ter nenhum enfermo, nenhum doente, porque eles precisavam sair do Egito para Canaã. Salmo 105 e o Salmo 106 diz que no meio deles não havia nenhum enfermo, que as roupas deles não envelheceram, e toda a prata e todo o ouro do Egito estava com eles, porque as mulheres tinham ido lá e tinham pedido às suas vizinhas: eu quero provisão, e elas começaram a dar para eles, começaram a entregar a prata e o ouro. Toda a prata e o ouro do Egito foi entregue para as mulheres hebreias, e eles precisam ir fundar Canaã, precisam fundar a terra prometida, precisam fundar a terra da promessa, e eles vão. E para fundar essa terra eles tinham provisão, eles estavam curados, eles não tinham problemas emocionais, eles não tinham problemas de alma, eles tinham a prata e o ouro. Agora o Senhor está nos chamando de novo e está nos convidando para onde? A gente vai entrar em Jerusalém, a gente vai voltar para a restauração de Jerusalém. O que é que Deus precisa fazer de novo agora? O Senhor está fazendo, sabe o que? Trarei, sacudirei todas as nações, abalarei todas as nações da terra. Está lá em Ageu 2, e eu trarei para minha casa todo o ouro e toda a prata. Nós estamos indo, preparando o caminho da volta do Senhor, e no meio deles não havia nenhum doente, no meio deles não havia nenhum enfermo, e no meio deles havia prata e ouro, preparando Jerusalém. Deus vai entregar a transferência de riquezas. Deus vai preparar a igreja agora. Por que Deus cavou fundo? Porque toda vez que Deus vai fazer coisa grande, precisa cavar fundo. Isso é regra da engenharia. Vai entregar algo grande, buraco fundo. Vai construir edifício alto, buraco fundo. Deus fez. Desde a pandemia, Deus começou a sacudir a igreja, e vai sacudir muito mais ainda. Tem gente que está ainda na posição, mas vai cair, porque não soube lidar com a provisão que Deus entregou. Usou para si mesmo, usou para a sua glória, usou para si mesmo. Estou falando de líderes, a ovelhas e seja o que for. Não vai poder estar. Esse é um tempo que Deus está trazendo gente que não era conhecida, gente que estava guardada, gente até que estava nas drogas, gente que ninguém dava nada por ele, gente que não era conhecido, que não era, sabe, era totalmente à parte. Deus está trazendo e está dizendo assim: sai do meio das ovelhas malhadas, porque eu estou te colocando na frente. Deus está trazendo a unção de Davi para esses dias, dizendo: Davi, teu pai não lembrou de você. Jessé, teus irmãos não lembraram de você, você ficou fora. Mas Samuel disse: resta ainda alguém, porque o Senhor estava pegando Jessé, Deus estava pegando Samuel. Não olhe pela aparência, não olhe pela aparência, não olhe pela aparência. Aí o profeta: tem mais alguém? Tira lá de trás das malhadas. O escolhido nesse tempo de 2025 está saindo lá de trás das malhadas, está saindo do esconderijo. Por quê? Porque o que está lá não vai ficar, e o que estava escondido é o que vai herdar. Deus está trocando a unção a Ele. Deus está trocando a primogenitura. Deus está trocando. Quem era que é para levar a porção 5 vezes maior? O primeiro filho de Jacó. Mas Deus está dizendo aqui: sim, é Benjamim que vai levar, é o caçula que vai levar. Porque Deus está fazendo isso?
porque Deus está se movendo de acordo com a sede e a fome do nosso coração. Gente genuína, gente orgânica, gente essência, gente que não se mistura, gente que não nega os princípios. Deus está promovendo essa hora. Se prepare, você ainda não é dono do negócio, mas vai ser. Se prepare, você hoje é da CLT, mas você vai sair da CLT e vai ser dono do seu próprio negócio. Se prepare, faz 10 anos que você tinha desistido, mas você vai voltar para a faculdade e para concursos públicos. Se prepare, porque 2025 será um ano de movimento, um ano de movimento, um ano de rompimento, um ano de sair das velhas estruturas, um ano de ir para o novo, um ano onde a sua porção vai ser dobrada. Gente, Benjamim tinha tudo para ser o lascado da família. Por quê? Quando eu nasci, minha mãe morreu. Quando eu nasci, minha mãe fechou os olhos. Ele tinha tudo para ser o cara traumatizado. Ele tinha tudo. Ele começou a história dele já mal. Ele já entra na história de uma maneira errada, de uma maneira difícil. Aí o pai dele intervém e diz assim: apesar da história difícil, a porção dele é 5 vezes maior. Deixa eu dizer a você uma coisa: 2025 é o ano que, apesar da sua história ser difícil, será o ano da tua porção 5 vezes maior. Você crê nisso? Você crê? Você crê nisso? Então, quando a gente crê numa coisa, a gente começa a se movimentar por ela. A gente não fica mais sentado. A gente não fica mais amanhã. Você não vai viver mais como você está vivendo essa semana. Amanhã os seus planos vão ser de acordo com a promessa. Amanhã você vai começar a se movimentar sobre aquilo que Deus falou com você. Amanhã você tomou a ceia. Você não está repetindo a história da cruz. Você está repetindo a experiência da mesa. A mesa tem o quê? Eu já preparei uma mesa para vocês diante dos vossos adversários, ungir sua cabeça com óleo e seu cálice transborda. Senhor está dizendo assim: eu preparei a mesa. Na presença de quem? Ele vai botar os inimigos com você na mesa. Os inimigos na mesa, para saber se seu coração é tratado, para saber se você é mesmo escolhido. E você vai saber lidar com seus inimigos, para que você entre na sua porção quíntupla. Aleluia, aleluia. Misericórdia. Jesus, eu estava dando a introdução. Jesus, me ajude. A característica de Esther é o ano de Esther. Eu sei que Tawane e Jonathan já compartilharam com vocês sobre o ano de Esther. O ano de Esther é caracterizado por quê? Obediência. Começa o livro, Mardoqueu chama Esther. Tem decreto de morte aí. Se você ficar calado, o livramento vai vir, mas você não vai ser parte. O que é que Esther fez? Mardoqueu, eu estou pronta. Se morrer, morri. Ela fez o quê? Obedeceu. Depois Esther diz: chama meu tio. E diz a ele: olha, eu vou entrar agora em jejum com as minhas donzelas. Estou em jejum agora 3 dias. E depois eu vou entrar na presença do rei Assuero. Mardoqueu disse: você sabe que quem entra na presença dele sem ser convidado é morta. Ela: se morrer, morri, mas é melhor obedecer. Mardoqueu faz: ok, eu vou obedecer você, Esther. Eu vou obedecer você, porque você é rainha. O tempo todo o livro de Esther está se movimentando em cima de quê? Obediência. Todo mundo gosta da realeza. Todo mundo gosta de coisa que deu certo, mas nem todo mundo gosta de obedecer, não é verdade? Vocês me amam e dizem que me amam, mas não fazem o que eu mando. Todo mundo gosta de chegar aqui na Farol. O luxo está no lugar, a luz está maravilhosa, botaram o quadro aqui, tem um negócio enorme aqui, um relógio contando o tempo, a bateria, está tudo aqui no lugar, fizeram esse fly maravilhoso, alguém veio aqui e fez essa tenda, né? Mas engraçado, tudo que está acontecendo aqui, só está acontecendo porque houve obediência. Mas todo mundo está desfrutando, tira uma foto, come lá na lanchonete, né? Acha bonito, sentou numa cadeira que está limpa, vai assistir o culto em casa, mas só teve isso por obediência. Querido, sem obediência, esqueça o propósito. Vocês podem recitar essas frases do ano até ficar velho, não vai acontecer. Me perdoe. Sabe por quê? Recitar frases não muda a sua situação. O que muda é a obediência. Quando eu cito a frase do ano, dentro de mim começa um movimento de obedecer. Começa dentro de mim um movimento: eu preciso obedecer, eu preciso mudar minha história, eu preciso não fazer o que eu estava fazendo, porque se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou colher o que eu estou colhendo.
Eu preciso fazer o que eu não fiz ainda para colher o que eu ainda não colhi. Obediência é mudar o programa, é resetar, é não se conformar com esse certo, mas transformar pela renovação da minha mente. Então obediência é importante para o ano da unção de Esther, a unção da realeza. O que é que tem na realeza? Hierarquia. O que é que tem na realeza? Realeza, gente, não é o sistema presidencial que a gente está. Se é que a gente está no sistema presidencial, que eu acho que a gente não está, mas eu não vou entrar em política aqui, tá? A gente não está nesse sistema. Sistema de realeza é o sistema da Inglaterra. Existe a honra à rainha, existe a ordem. Então Deus está trazendo a unção da realeza sobre a igreja. Um sistema de ordem para abençoar, onde você não é violado, onde a sua vida tem valor, onde a sua história tem valor, onde Deus está colocando os parâmetros da realeza sobre você e lhe dando um selo real, porque você já recebeu esse selo. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa e o que? Sacerdócio real. Nós não vamos ser. Você já entrou aqui sendo. Por isso que esse culto não é o culto que nós estamos fazendo alguma coisa, mas é o culto que nós estamos recebendo daquilo que já foi feito. Esse culto, meu Deus, o culto tem que ser bom. Meu Deus, o culto tem que ser bom hoje. Não, nós não estamos fazendo um culto bom. Sabe por quê? Porque não temos que fazer algo que já está feito. O culto já está pronto, porque o culto já é o selo que Ele deu. Eu não entro para pedir, eu entro para dar. Eu não venho como esmoléu, me dê alguma coisa por favor, Senhor, me lembre de mim. Não, eu não estou entrando como escravo. Por quê? Porque Gálatas diz, nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros. A palavra herdeiro vem de herança. Herança é uma palavra de realeza, não é uma palavra de escravidão. É por isso que no Brasil a gente tem mentalidade de escravo. Sabe por quê? Porque a gente não abraçou a história judaica quando entrou para o Pernambuco. A gente abraçou a história romana quando entrou para Portugal. É por isso que nós somos o único povo que somos chamados pela profissão que exercemos. Nós somos o único povo que temos nome de profissão: pedreiro, marceneiro, brasileiro. Enquanto a gente lida com americano, mexicano, mas brasileiro é o único povo que é chamado como escravo. Quando chamam brasileiro, também estão chamando pedreiro, marceneiro. Mas nós não somos a profissão, nós somos sacerdócio real. Nós não somos o que executamos, nós somos o que Ele já decretou para nós. É por isso que eu não sou mais escravo, eu sou filha, e como filha eu sou herdeira. A gente era para ser conhecido como brasiliano, a gente era para ter outro nome, mas nós temos o nome da escravidão que Portugal impôs sobre nós, porque disse, é uma terra onde nós vamos colocar escravos que vão trabalhar para quem? Para a coroa portuguesa. Mas nós estamos revolucionando o Brasil através dos fundamentos apostólicos e proféticos e declarando, nós já somos da realeza. E não trabalhamos para a coroa de uma nação, mas trabalhamos para a coroa do Rei Jesus. E aí você descansa. Por quê? Porque seu pai é o rei. O escravo tem que fazer alguma coisa para ser valorizado. Você já nasce valorizado do ventre. Por quê? Porque você é semente bendita do Senhor. E todos que ouvirem saberão que você é da família de Deus. Você já é separado, porque Ele selou você com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. O que é a garantia do que está por vir? Garantia do que está por vir, sabe o que quer dizer? O seu futuro está garantido. O selo diz o quê? Pode vir pandemia, pode vir Lula, pode vir Alexandre de Moraes, pode vir o diabo aquático, pode vir como vier. Eu estou selada com o selo real da cultura do céu, e o meu futuro já está garantido, porque eu tenho sangue da realeza. Amém.
Nós somos o único povo que celebra antes de acontecer. Como é isso? A ressurreição dos mortos já aconteceu? Já aconteceu? Oi, gente, eu gosto que vocês trabalhem comigo, viu? Eu não vou vir aqui para fazer espetáculo, não. A gente está aqui fazendo um culto para o Senhor. Eu faço e você faz. Amém? Todo mundo trabalha no culto. Lembra do culto de Atos? Uns tinham cânticos, outros tinham salmos, outros tinham profecias, outros tinham dons de cura. Não tinha aquela pessoa que estava fazendo o espetáculo. Todo mundo está fazendo o culto. Amém? O que é? Esqueci, estou igual a Fofinho agora. Tomei da mesma coisa que Fofinho tomou. Obrigada, Alain. Nós somos um povo que a garganta celebra antes de acontecer. O que quer dizer isso? Já aconteceu a ressurreição dos mortos? Não. E por que você está aqui na igreja? Porque você... Gostei. Menina, tu de novo aí, né? Tu... Meu Deus. Tu tá aqui, é? É? Meu Deus. Glória a Deus. Meu filho, ser casado com uma mulher dessa é uma honra. Palmas para esse homem que é casado com essa mulher maravilhosa. Quando a gente vê uma mulher maravilhosa, a gente não celebra a mulher maravilhosa. A gente celebra um homem maravilhoso. Vem cá, gente. Deixa eu dizer uma coisa a você. Uma mulher de fé é sempre uma mulher maravilhosa. Uma mulher que crê é sempre uma mulher maravilhosa. Então começa a crer e movimentar a sua casa para ela ser o que Deus quer que ela seja. Então você está aqui por causa da fé. Mas não aconteceu ainda, não é verdade? A ressurreição dos mortos não aconteceu. Você já pode participar da mesa, do batismo, da comunhão dos santos. Mas você é ainda da imposição de mãos, né? Do falar em línguas, de profecias. Mas você ainda não provou a ressurreição dos mortos. Mas você está aqui porque você crê. E quando Deus libera uma palavra profética para o outro ano, você celebra por quê? Porque tem fé. E quando você não celebra, você está dizendo o que é Deus? Eu não creio. Por isso, queridos, deixa eu deixar uma lição de vó aqui para casa. Tudo que Deus mandar para essa casa, celebrem. Tudo que Deus enviar, vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quer uma chave para a sua vida? Celebração. Celebração. Senhor, te agradeço pelas bênçãos que estão chegando. Senhor, te agradeço pelo que tu estás preparando. Senhor, te louvo pelo que tu estás fazendo. A celebração abre as portas. Está acontecendo um problema, acho melhor encerrar, porque já passou 11, ou faltam 11 minutos, ou já passou 11 minutos. Já passou? Então eu não posso pregar a palavra. Eu vou ter que voltar aqui outro dia. Eu vou ter que vir outro dia. O que é para fazer? Cadê Jonatas? Vocês me dão 15 minutos. Eu te dou 15. Eu dou 15. Você dá 15? Tem uma rebelião aqui no altar em andamento. Então deixa eu compartilhar aqui rápido. Então a gente viu que a unção de Esther, a gente viu que o que é pré-requisito para essa unção, obediência. Se a unção de Esther está chegando na igreja, requer obediência. Esther estava na unção do palácio, mas ela estava de maltrapilha, ela estava comendo mal, ela dormia mal. Não, porque toda vez que a unção passa na igreja, Deus derrama primeiro nos crentes, para os crentes derramar na terra. Toda vez que a unção está sobre a Farol, a unção da Farol vai ser derramada sobre a família de Campinas, sobre a família de São Paulo, sobre os seus parentes, sobre o Japão, que tem gente da sua casa, sobre a Itália, que você tem um filho, aonde tiver um filho seu, aonde tiver uma aliança com você, a unção da casa vai sobre você, para você ter, para derramar para os outros. Então Esther entrou na unção. Ela ganhou vestes reais, ela ganhou um palácio, ela ganhou anel real, ela ganhou tudo na vida de Esther. Era realeza. Esther é a mulher bíblica mais próxima do que vai ser a igreja. Esther é a mulher da Bíblia que chegou mais perto de como vai funcionar a igreja. Então se você é igreja, você anda na unção da igreja. Eu estava aqui e mandaram uma notícia para mim. Um deputado estadual da nossa igreja mandou uma notícia para a gente, porque faz 20 anos que a gente declara que Recife vai voltar a andar na autoridade que tinha quando os judeus
e os holandeses entraram em Recife. Recife era a 5ª cidade mais importante do mundo. Os judeus que foram expulsos de lá fundaram Nova York. Até quem foi botado para fora levantou Nova York. Quando o negócio está abençoado por Deus, só que Recife foi amaldiçoada, porque ela expulsou o povo de Deus. Ela rompeu uma aliança: abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Ela foi amaldiçoada. Só que a gente, desde que a gente está lá no portal da cidade, há 20 anos, a gente está declarando a bênção. 2020, Deus deu a gente um prédio na mesma rua que os judeus viviam, que os holandeses viviam. Alguns daqui visitaram o prédio. É onde está o novo hotel, é onde está o Hilton. Os melhores hotéis do mundo vieram e montaram um pouso no Recife Antigo. Estão lá. Uma região que um prédio valia 2 milhões, hoje vale 7 a 10. Uma região que só tinha drogada e prostituta. 2020, a unção da casa é a unção da cidade. A gente tomou posse do Recife Antigo com um prédio próprio, e a gente está lá, dentro do Recife Antigo, junto do Hilton, junto dos melhores hotéis do mundo. A gente está lá num pau a pau, ombro a ombro, dizendo: se dá para vocês, dá para a gente também. Dando comida, 500 famílias atendidas por semana. Aí agora me manda um recado, deputado. Eu botei no grupo aí, fofinho. Qual é o nome? O que é que foi que aconteceu? Que Recife foi considerado o quê? Recife saiu uma matéria mundial que... Fala, por favor, alto, que eu não estou ouvindo. A mais... Recife foi considerada uma das cidades mais promissoras do mundo. Aleluia! Sabe o que Deus está fazendo? Sabe o que Deus está fazendo? 400 anos de história, desde a vergonha da expulsão dos holandeses e judeus. Nós clamamos e choramos. Esse ano nós convidamos um homem que esteve aqui com vocês também, que Jonatas recebeu muito bem, Itauano Jack, que é um representante dos judeus no mundo, mora em Haia. Recebemos ele na Câmara dos Deputados, honramos ele. Recife saiu da vergonha para uma cidade promissora. 400 anos de história. Deus está redimindo e dizendo: o que eu prometi há 400 anos atrás, eu vou cumprir. O que Deus está prometendo hoje para você pode ter sido perdido pelos seus avós, pode ter sido perdido pelos seus bisavós, podem seus pais ter se desviado, mas Deus está dizendo assim: toda semente que você plantou vai frutificar. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nenhuma semente vai se perder, nenhuma. Aleluia. Generosidade e integridade. Eu queria falar de generosidade e integridade. A generosidade e integridade de Abraão. Veja que coisa poderosa. Essa é uma chave para 2025. Diz assim, Gênesis 13:9: não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Deus está chamando Abraão e diz assim: não dá para Ló andar com você. É muito sobre o que o Fofinho falou hoje. Esse é um tempo que você tem que se apartar de quem puxa você para Sodoma e Gomorra, de quem puxa você. E Abraão disse assim: olha, eu sou generoso e eu sou íntegro. Mas ele não fala isso, ele é sem dizer, porque ele é humilde. E ele diz: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você pode escolher. Sabe por que ele disse isso? Porque Abraão sabia que pela lei espiritual, não é a terra que você toma, é a bênção que você carrega. Não importava se Ló fosse para a direita ou para a esquerda, o lugar que Abraão pisasse, esse ia ser o lugar da bênção. Então Abraão entendeu essa lei do retorno. Abraão entendeu a lei espiritual, que quem é abençoado não é a terra, sou eu. Por isso, queridos, quem está pensando em se mudar por causa de dinheiro, cancele a viagem. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quem está pensando em ir embora do Brasil, tem muito pastor que perdeu herança no Brasil, porque saiu do Brasil na hora errada.
Tem muita gente brasileiro, pastores, que quando Lula ganhou, picou as mulas para fora, para os Estados Unidos. Vai perder o maior avivamento do Brasil. Não vai ter parte nem direito na herança que vai chegar. Deus está dizendo para a igreja Farol: não pica a mula por causa de dinheiro, porque eu não abençoo a terra, eu abençoo o homem da terra. Oh! Deus está abençoando o homem da terra. Deus está abençoando. Diga uma coisa a você: fecha Farol, fecha Farol e bota outro pastor aqui. Eu desafio se ela vai ter esse crescimento. Eu desafio. Vai lá na outra farolzinha e vê se está pipocando. Eu não sei quem é o pastor, não estou falando mal dele. Eu só estou dizendo que a bênção não está no prédio, está no homem, está na mulher, está na família. Deus não dá terra para o homem. Deus não dá um homem para a terra. Deus dá a terra para o homem. Deus dá a terra para o homem. Então, querido, cancela a mudança. Não se mude por causa do fluxo financeiro, porque quem muda de ponto por causa de fluxo financeiro é prostituta. Eu agora posso terminar se quiser. Quem se muda por fluxo financeiro é prostituta. Ah, mas a igreja é longe. Lá na igreja tem gente que vem de aldeia, 40 quilômetros lá da igreja. Tem gente que vem do Cabo, temos pastores do Cabo. Tem uma turma que eu já disse: pelo amor de Deus, abre uma igreja lá. Meu marido já apertou o pastor Zé, mas tem 30 pessoas que vêm do Cabo. Sabe quantos quilômetros são? 40, 50. Tem gente que vem de Vitória, de Santo Antão, 55 quilômetros. Sabe por quê? Porque a gente não se move por distância, a gente se move por propósito. É o propósito, então vou ficar lá. Está me alimentando? É lá que eu fico. É lá que eu fico. Por quê? Porque a bênção está sobre o homem que derramou sobre o local. Então Deus disse para Abraão: aparte-se dele. O que Abraão fez? Vou pensar, vou orar, vou procurar um profeta de outro lugar. Que deixa eu dizer uma coisa: é o seguinte: se meu marido começar a comer na casa da vizinha, ele apanha. Meu marido chegar: fofinho, já jantou? Não, jantei na vizinha. Oxe, é a segunda vez jantar na vizinha, eu vou convidar vocês para o velório dele. Sabe por quê? Na minha casa tem comida o suficiente para satisfazer esse homem. Quando a gente começa a procurar muito do vizinho, é porque a comida da casa não está servindo. Aí olha o que Deus fez, porque Abraão obedeceu. Gênesis 13, 14 e 15 assim: e o Senhor disse a Abraão, vem cá gente, 13, 9, Deus deu uma ordem. 13, 14, quando o cabo obedece, como é o negócio, né? Tem gente que é 40 anos para obedecer. O povo ficou 40 anos no deserto porque não obedeceu. Olha o nível de Abraão. 4 versículos depois, olha o que Deus diz: e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei e darei a tua semente. Meu Deus! Meu Deus! Deus já tinha tudo aquilo para dar a Abraão, mas Deus estava esperando se Abraão ia obedecer. Deus já tem tudo que vai lhe dar. Deus não vai criar nem fabricar o que vai lhe dar. Está pronto. Deus, meu Deus, ele me obedeceu, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, a bênção está pronta, só está esperando a obediência.
quando houve obediência, Deus disse: agora olha, querido, norte, sul, leste, oeste, é teu e da tua semente. O que você vive, o nível de obediência que você vive, libera sobre a sua descendência. O problema do pecado não é que não só ferra você não, querido, ferra a futura geração. Quando Ezequias pecou, ele perdeu a visão. E quando ele perdeu a visão, Deus disse tudo que ia fazer dentro do reino dele: vai ser perseguido, vão tomar. Sabe o que Ezequias disse? Que coisa boa, não vai acontecer na minha vida, só vai acontecer depois que eu morrer. Sabe o que o rei Ezequias fez? Ele comprometeu a futura geração. O nosso pecado, ele está comprometendo a futura geração. A nossa falta de obediência está comprometendo as bênçãos geracionais. Porque a bênção de Deus nunca é sobre a minha vida. A bênção é geracional. É de mim para frente. É de mim para frente. Então a palavra que eu coloquei nos teus lábios não se apartarão dos teus lábios, nem dos lábios dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Isaías 59, 21. Aleluia. Então, o que é que ele deu? Ele deu integridade e generosidade. Depois dessas coisas, Gênesis 15:1, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não tema, Abraão, eu sou teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Por quê? Porque ele não abriu. Foi outra coisa aqui maravilhosa. É Gênesis 14, diz assim: e Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nenhuma correia, nenhuma sandália, e não tomarei coisa alguma tua, para que tu não digas a ninguém: eu enriqueci Abraão. Abraão foi para a guerra com o rei de Sodoma. Quando volta, o rei disse: eu vou dar a parte da guerra, porque era normal, reis se juntavam para fazer guerra e dividiam os despojos. Abraão disse: eu não quero nada de você, rei de Sodoma. Onde é que Ló foi morar? Sodoma. O que é que Abraão está dizendo do rei do lugar que Ló foi morar? Eu não quero nada da sua mão. Você é o homem da terra, você é o rei da terra de Sodoma. Então eu não quero ter aliança com Sodoma, e eu não quero nada da sua mão. Ainda que eu lutei nessa batalha, a minha recompensa não vem de você. Outra, integridade. Primeira coisa, lá ele exerceu autoridade quando ele se apartou de Ló. Quando ele briga junto com o rei de Sodoma, ele tem integridade. Você não vai me enriquecer. Sabe por que não veio para sua mão ainda? Porque Deus não quer que o teu patrão, Deus não quer que o teu sócio, Deus não quer que o teu pai biológico, ninguém diga que enricou você. Porque quem vai enricar você é o Senhor. Não veio ainda por essas mãos, porque não será a glória de homens, será a glória de Deus. Então ele, quando Abraão diz isso, 3 versículos depois, Deus diz: olha agora tudo, porque grande será a tua recompensa, infinita. A prova da integridade vem antes da bênção da prosperidade. A prova da integridade vem antes da bênção da prosperidade. Deus tem que encontrar uma igreja íntegra para abençoá-la. Vocês estão no lugar abençoado. Vocês estão no lugar de bênção, de frutificar. Vocês estão no mês de Shesvan. Sabe qual é o mês de Shesvan no calendário bíblico? O mês das inundações, que Deus inundou a terra. É o mês 8, é um novo começo. A gente sai de Tabernáculos, entra em Shesvan, 8º mês. Aí você diz: pastora, pare com isso. Por que você está falando esse negócio de mês bíblico? Porque está na Bíblia. Porque Deus tirou o povo do Egito em Abibe. Porque Deus estabeleceu o mês de Adar para ser uma mudança de sorte. E Deus em Shesvan, sabe o que Deus fez com o seu povo? Uma aliança. Ele botou um arco no céu e disse: eu tenho uma aliança com o povo. Sabe o que Deus está lembrando nesse culto a vocês hoje? O culto da ceia. Esse é o mês que eu faço uma aliança com o meu povo da Faraó.
Eu dou um novo começo ao meu povo. Eu dou um novo começo. Eu não vou nem falar de Moisés, eu vou chutar. E eu quero dizer, existe toda uma provisão de ouro guardada para ser entregue à igreja para esse último tempo. Vocês acham que o ouro do mundo desapareceu? Deixa eu dizer uma coisa a você. O ouro que saiu do Egito ficou guardado na terra com o povo hebreu. Depois esse povo construiu o templo de Salomão. O templo de Salomão foi construído com ouro. Qual foi o ouro que eles usaram? 600 anos depois, o ouro que eles pegaram do Egito. O ouro que Deus colocou no jardim do Éden. Esse ouro está perdido? Não. Haverá uma nova transferência de riqueza, preparando o caminho da volta do Senhor. Deus vai usar o quê? As riquezas que estão na terra, que Deus está sacudindo as nações, dando terremotos, maremotos, e Ele está dizendo: ainda uma vez abalarei céus e terra, para que o ouro e a prata entrem na minha casa. Há uma promessa, há uma promessa. Nós estamos nos preparando para o tempo messiânico. Tem duas declarações messiânicas. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Tem duas profecias que estão para se cumprir, e nós estamos nos dias de cumprimento através dessas palavras messiânicas. Deixa eu dizer, até Isaías 59, gente, são coisas que já se cumpriram. Mas a partir de Isaías 60 até o 66 é chamado a era messiânica. Aleluia. A era da preparação do caminho da volta do Senhor. E tem duas promessas dentro de Isaías para esse tempo. A primeira, Isaías 60, 5 e 11. Se a mídia conseguir botar, eu agradeço, que era muito importante a gente ler isso. Isaías 60, 5, 11. Talvez não dê tempo, então tudo bem. Diz assim: então você verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão a riqueza das nações. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que tragam a vocês a riqueza das nações, com os seus reis e comitivas. O ministério apostólico é um ministério que a gente chama ministério da realeza. Por quê? Porque os apóstolos, quando chegavam nas igrejas de Filipos, na igreja de Éfeso, na igreja de Antioquia, na igreja de Coríntio, eles traziam provisão sobrenatural para entregar e liberar para o ano. Vocês entenderam que são riqueza dos mares. Veio alguém da cidade mais próspera que existiu uma vez no mundo. Veio alguém aqui hoje, como uma mulher que está gerando, para ser como a Ana, que gerou Samuel para um tempo propício, para dizer a vocês essa noite, para dizer a vocês essa manhã: preparem-se, porque a riqueza dos mares estão sendo liberadas. A riqueza dos mares estão chegando a esse lugar. Essa casa tem uma aliança com Recife. Essa casa anda apostolicamente com Recife. Então está sendo liberado. Eu queria chamar fofinho, o Jonathan está andando para o altar. Não vai embora, não saia. Quem está em casa, avise alguém para entrar, porque nós estamos trazendo essa manhã. Eles sabem que eu nunca tirei oferta, eles sabem que eu nunca pedi isso, mas eu me sinto na responsabilidade de lançar uma plataforma financeira para o novo nível que vocês vão andar. E diz aqui, Isaías 61, 6, é a segunda palavra profética para vocês: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Eita Deus, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Zacarias 14,
14:14 diz: também Judá lutará em Jerusalém, e a riqueza de todas as nações vizinhas serão recolhidas, grandes quantidades de ouro, de prata e de roupas. Em todas as mudanças mundiais, podemos perceber que a história começa com o povo judeu. Foi eles que trouxeram Jesus para a terra através desse povo, mas vai terminar também com o povo judeu. E nós estamos hoje concordando: Israel, a igreja e o remanescente estão ficando prontos para essa última hora. A igreja, Israel e o remanescente, a herança do remanescente está sendo transferida. Quando a gente abraça o que Deus está fazendo, Deus abraça a nós com o que Ele está fazendo. Quando a gente abraça o que Deus está fazendo, Deus vai nos abraçar com o que está fazendo. Então há uma liberação hoje aqui. Por que hoje? Porque hoje é Shesvan. Porque hoje é uma manhã de aliança. Deus fez uma aliança e disse ao povo que ia abençoar eles naquela nova terra, ia dar a eles um novo começo. Deus está fazendo hoje uma aliança com a Farol e derramando sobre vocês um novo começo. Os níveis de guerra estão cessando. Os níveis de guerra que estavam acontecendo antes estão sendo agora travados nos céus. Fofinho, você vai estender a sua mão, porque eu vou dizer uma coisa a vocês: da maneira como Deus entrega um homem ou uma mulher, Deus entrega para a igreja toda. Você quer ser abençoado? Abençoe os seus pastores. Você quer prosperar? Abençoe a sua igreja. Você quer ter paz? Abençoe Israel. Existem alianças que a gente tem que fazer aqui, que vão colocar a gente no novo patamar. A primeira aliança é a aliança com Yeshua. A segunda aliança é a aliança com Israel. A terceira aliança é com a igreja e os seus pastores. E aí há uma liberação do favor de Deus sobre tudo que você vai operar. Não é o diploma, não é os conhecidos, não é as pessoas que estão lhe apadrinhando, é a unção do favor, é a unção de Benjamim. A minha porção é 5 vezes maior. Nós liberamos sobre Tawane e Jonatas a unção de Benjamim, a unção do caçula, a unção do filho do braço direito. Esse ano será um ano que a Farol vai andar na porção 5 vezes maior, por causa da intimidade com o Senhor, por causa da obediência ao Senhor, por causa da integridade que vocês andam. Abraão foi íntegro, Abraão foi generoso, e a parte que cabia a ele foi abençoada infinitamente mais. E nós hoje estamos debaixo da bênção de Abraão, porque a promessa em Gênesis 12 foi: abençoarei Abraão e abençoarei todas as famílias da terra. Nós profetizamos sobre essa casa a bênção